Esta fala juridicamente é um absurdo, ela não tem nem pé nem cabeça, e eu vou explicar. Mas ela é, sobretudo, um grande discurso eleitoral. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Pode anotar no caderninho do DNA. Não haverá qualquer decreto baixado pelo presidente neste sentido. Não haverá. Por quê? Porque o decreto seria inconstitucional e ilegal. Portanto, o presidente, na verdade, não tem a intenção de baixar qualquer decreto. E tudo isso não passa de um discurso cujo resultado nós já sabemos, que é o de fomentar um debate e uma discussão de que há uma confrontação entre ele, governo central, e os governos dos estados e dos municípios. Como há uma quebradeira econômica muito grande no Brasil, o presidente Bolsonaro joga politicamente para tirar de suas costas qualquer responsabilidade nesse sentido. Mas não haverá qualquer decreto e não haverá o cumprimento na marra que não pode ser contestado. Isso tudo é uma manifestação, uma grande bravata, mas que teve um resultado muito forte ontem nas redes sociais. Todos os defensores do presidente, os chamados bolsonaristas, vibraram com a manifestação do presidente. É isso aí, Bolsonaro! Enquadra esses governadores e prefeitos. Ponha as Forças Armadas nas ruas. Permita ao povo trabalhar. Não deixe que esses governadores e prefeitos atuem nesse sentido. Faça valer o artigo 5º da Constituição. Isso tudo teve um peso e um tamanho proporcional à força do discurso. E é isto que foi a manifestação. Discurso. E só. Na prática, não haverá decreto, pois um decreto nesse sentido violentaria, não é nem violaria, violentaria, estupraria a Constituição. O artigo 5º da Constituição reúne os direitos e garantias fundamentais de todos nós. E lá estão direitos do mesmo tamanho dos chamados direitos sociais, como o direito à saúde, direito à educação, e lá no artigo 5º estão os direitos de liberdade, todos eles, o de liberdade de circulação, de liberdade de expressão, de liberdade de culto, de liberdade religiosa, o direito de propriedade, o direito ao devido processo legal e o direito de igualdade, o direito à vida, todos estão no artigo 5º. Mas o artigo 5º, ele deve ser lido em conjunto com os outros 249 artigos da Constituição. A Constituição não pode ser fatiada. Eu não posso ler a Constituição apenas no dispositivo que me interessa. A Constituição é um texto uno, é um texto só. É uma carta político-jurídica de 250 artigos que deve ser interpretada a partir do seu princípio da unidade da Constituição. A Constituição é um texto uno que não permite o seu fatiamento. E a Constituição é quem assegura a todos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à educação, o direito à segurança, o direito à alimentação, o direito que, quando conformado, quando concretizado, significa o preenchimento daquilo que todos buscamos, que é a dignidade do ser humano, a dignidade humana. Então, o que o presidente faz é fazer uma leitura torta da Constituição, mas com um intuito determinado: fazer política. E não falar a verdade. Não haverá um decreto contra um decreto estadual dizendo que é proibido o fechamento disso ou daquilo. Todo mundo sabe que eu sou contra lockdown. Todo mundo sabe. Mas o caminho para o enfrentamento ao lockdown não é um decreto da União, do governo federal, suplantando decretos estaduais e municipais. Primeiro, porque um decreto federal não teria força normativa para afrontar aquilo que é de atribuição de prefeitos e governadores. Digamos, a atribuição do DENIAN é ancorar o Jornal da Mercosul. Eu sou o âncora do Jornal da Mercosul. Daí o gestor do Farol do Saber, aqui do outro lado da... Tá aqui o decreto que diz que você não pode falar isso. Eu vou olhar para ele e vou dizer, mas qual é a tua
competência para falar sobre o que eu digo na rádio? Nenhuma. É a mesma coisa. O presidente da República não é o Bolsonaro, é o presidente que for. Escolha o nome do presidente. Bolsonaro, Lula, Nero, Júlio César, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, qualquer um. O presidente da República, ele pode atuar e deve atuar dentro daquilo que é sua atribuição, o que é sua competência. A competência para legislar sobre temas de interesse local, é do prefeito e dos vereadores, e não do presidente. Como não é de um vereador e de um prefeito legislar sobre tema de porte de armas. Você está entendendo? Vai adiantar alguma coisa o prefeito de Piraquara, um abraço ao prefeito de Piraquara. O prefeito de Piraquara disser assim, vou baixar uma lei aqui proibindo o comércio de armas na cidade. Pode? Não pode. Por quê? Porque isso é lei federal. Pode o presidente da República suplantar um decreto municipal sobre tema de interesse local? Não. Porque assim determina e disciplina a Constituição. E a Constituição ela tem uma coerência interna do texto como um todo. Talvez o que eu esteja falando aqui, se você torce muito para o presidente, te incomode. Te incomode. Mas isso pode te incomodar hoje, porque o presidente da vez é quem você apoia. Amanhã ou depois pode ser outro. E esse outro pode querer fazer algo parecido e você não vai gostar. A lei, ela não é a lei para o Bolsonaro, para o Denian, para o Pietro ou para você. A lei é para todo mundo. Hoje, a lei segura esse tipo de atuação de qualquer governante. De prefeitos, governadores e do presidente. A lei é quem segura. Por isso que o Supremo Tribunal Federal, que erra muito, mas acertou ao analisar a Constituição, ao dizer que a questão da saúde é de competência de todos. Compete aos municípios, aos estados e à União. Então, o presidente da República, ainda que seu discurso seja forte, ainda que politicamente tenha enorme apoio, a fala do presidente é um completo despropósito jurídico. Mas eu tenho absoluta convicção de que o presidente não vai baixar decreto e não, em nenhum momento, cogitou de verdade. O que ele fez ontem? Discurso. Ele está enfrentando, desviando o foco daquilo que a CPI está batendo. Ontem foi um dia em que a CPI ficou discutindo cloroquina. É um tema bom para o presidente? Não. Ele criou um factoide. Esqueceram a CPI e olharam para a fala do presidente. A fala do presidente tem apelo popular? Opa, muito grande. Se discute uma fala cuja realidade prática é nenhuma. Então, você pode curtir ou não curtir o que eu falei aqui. Mas o que eu falei aqui é desprendido de qualquer paixão ideológica. O que eu falei aqui é o fato. Não haverá decreto do presidente. Porque se houver, estará o presidente incorrendo em crime de responsabilidade e ele sofrerá o impeachment. E ele sabe disso melhor do que eu e que você. Então é um grande discurso, um discurso com forte peso, mas é discurso. São palavras ao vento. As palavras que o presidente profere, elas têm apelo midiático e apelo popular. Mas na prática, elas valem tanto quanto uma nota impressa na nossa impressora de casa de R$ 3.